Olá, seguidores. Nesse vídeo eu vou falar sobre a situação da cooperativa Cotribá em EGAF11, um ativo, um devedor que pode ser o primeiro inadimplência aqui na carteira do Fiagro da Ecoagro, que é o Thiago PS, seu canal Fique Esperto. Então, a estrutura desse vídeo vai ser a seguinte: vou falar aqui sobre a notícia em si, sobre as notícias que estão rolando aqui sobre essa cooperativa e depois eu fazer de forma mais aplicada, comentando aqui sobre as consequências de uma possível recuperação judicial da Cotibá para EGAF11. Então, começando aqui por algumas reportagens que saíram aqui. As mais recentes, a situação atual diz o seguinte, que a Cotibá ela pediu a blindagem pela cobrança de dívidas contra a empresa, uma dívida de R$ 1 bilhão. Então, realmente é coisa pra caramba, tá? E eles chegaram a conseguir essa blindagem de recuperação judicial. E aqui, o que eu vi numa das matérias, eles falam que essa medida é para abrir caminho para uma possível recuperação judicial. No entanto, esse instrumento jurídico ele é vetado às cooperativas, que a matéria diz por não serem consideradas sociedades empresariais no termos da lei tal, tal, tal. Daí, por conta disso, aqui pouco tempo depois, a gente teve que foi derrubado essa liminar que permitia aquela que ter efeitos semelhantes a uma recuperação judicial. Então, o que eu tenho observado aqui é o seguinte: essa cooperativa ela quer entrar em recuperação judicial, mas não pode, né? Não tem, ela não é abrangida por esse arcabouço aqui dessa questão jurídica. Então, isso aqui me passa uma impressão bem ruim sobre a situação dessa empresa, tá? Ok, continuando aqui com as matérias. Então, aqui a matéria, essa última aqui, ela diz que os cooperativas não podem aqui recorrer ao regime de recuperação judicial e nem solicitar medidas cautelares. Então, aqui o que eu tenho ouvido falar se não tivesse recuperação judicial, o que seria então? Deixa eu ver aqui algumas matérias falando sobre liquidação judicial da Cotibá. Se isso vai ser positivo ou não para os credores, aí já é mais difícil de dizer, tá? Mas, enfim, aqui agora trazer algumas notícias um pouco mais antigas sobre a situação da empresa. Então, aqui, lá pelo mês de setembro, eu tinha ouvido falar aqui sobre notícias da Cotibá planejando vender ativos para dar uma estancada aqui nessa crise com os credores. Também vi aqui algumas matérias aqui já no mês de novembro falando sobre aporte bilionário aqui de uma empresa estrangeira. Então começou a sair, teve algumas notícias ruins sobre a situação da empresa. Depois vieram aqui algumas notícias positivas e agora a gente volta a ter notícias negativas. Agora aqui vou passar para alguns dados da de securitizadora e depois passo de forma mais aplicada a EGAF11. Ah, ok, ah, aqui vou mostrar para vocês um fato relevante de um dos três CRAs de EGAF11 aqui nesse devedor. São três posições na Cotibá aqui no fundo. Deixa eu ver aqui. Aqui Cotibá. Cotibá ela aparece três vezes. Aqui 2,16 mais 2,16. Na verdade é 2,12 mais 2,12. Mais Cotibá aqui mais 1,05. Então são 5,29% do PL aqui nesse devedor. Mas então, aqui eu fui procurar os dados na securitizadora aqui de um desses CRAs e que eu achei um fato relevante do dia 27 de novembro.
Aqui, basicamente, estavam reagindo ao fato dessa proteção judicial contra os credores. E aqui a securitizadora, ela disse o seguinte: a securitizadora esclarece que o cooperativo não figura como devedor principal da emissão, sendo laços do CRA composto por direito creditórios do agronegócio devido por produtores rurais indicados pela cooperativa, motivo pelo qual o processo cautelar não afeta a presente emissão. Traduzindo, ela diz que ela não está exposta diretamente a Cotibar, mas a seus clientes, né, que cederam créditos aqui, né, pagamentos a prazo. Mas lembrem vocês que o que eu tenho observado aqui na prática é que quando acontece a falência aqui da falência judicial da cooperativa, que os produtores rurais, bem apertados, endividamento muito alto, o que, que eles fazem? Eles simplesmente tornam-se inadimplentes aqui com essa cooperativa e vão simplesmente comprar de outra revenda cooperativa, já que a, o, as vantagens competitivas são muito baixas de um para o outro, né? Que são varejistas, empresas com baixa diferenciação de uma para outra. Mas enfim, aqueles falam sobre essa questão de que não se aplica a eles. Com relação ao histórico de PU aqui para a gente verificar os pagamentos. Aqui eu também verifiquei e aqui a gente, como é comum aqui no CRA, a gente não tem pagamento de forma mensal. Mas enfim, aqui teve um deles que eu vi que teve pagamento. Agora aqui vou tratar de aqui os dados de um FDIC de Fiagro aqui da Cotribá e com dados de 31 de outubro, que é o mais recente que eu consegui encontrar. Então, aqui é um FDIC, aqui eu achei muito mais informação sobre a situação dos créditos aqui estavam sendo cedidos. Então aqui, com certeza, quem está no celular não vai conseguir enxergar. Talvez se colocar aqui na horizontal, talvez melhore um pouco. Mas só quem está no computador que vai conseguir ver aqui esses dados. Mas então, aqui, vou dar um zoom aqui. Olha só, aqui essa última linha é a PDD, Provisão para Devedores Duvidosos. Que notem como está aumentando. Estava aqui até o mês de junho, julho aqui até deu uma diminuída, agosto aumentou, setembro aqui veio para 7,5 milhões, aqui para 14 milhões. Então, a situação aqui desse FDIC está cada vez mais crítica, aumentando aqui a inadimplência desse FDIC da Cotribá. Então, isso daqui são os produtores rurais que cederam os créditos ficando cada vez mais inadimplentes, né? Então, aqui é realmente uma situação bem difícil, tá? A quantidade, a porcentagem aqui de devedores aqui inadimplentes é alta demais, tá? Ok, aqui ó, aqui essa carteira deixa bem claro que uma carteira está nesse FDIC de 196 milhões de reais. Temos aqui títulos vencidos 76 milhões, ou seja, 38% inadimplência. Quem que aguenta aqui uma inadimplência de 38%? Pelo menos isso aqui que eu entendi dessas formações, tá? Aqui, olha só, aqui mais acima de compenhor, sem penhor. Aqui com penhor tem 20%, aqui tem 40% sem penhor de alguma coisa, né? Enfim, aqui uma situação bem delicada para o FDIC desse FDIC. Enfim, uma situação que eu já tinha notado aqui já outras vezes aqui quando eu estudei situação da Cotibá em EGAF11. Então aqui tem 2,16% aqui nesse FDIC, então realmente situação bem crítica. Aqui a gente tem esse Cotibá barra Cargill, aqui é 1,07. Esse daqui, esse menorzinho, realmente tem uma situação bem menos crítica, porque aqui tem duas garantias, né? Deve ter a seção fiduciária de recebíveis com a Cargill. A Cargill é uma
trade internacional gigantesca. Então, uma empresa dessa quebrar é porque a coisa está muito feia no mundo, tá? E aqui, ó, fundada em 1865. Então, esse ativo aqui, eu não vejo preocupação para esse CRA daqui da Cotibá barra Cargill. Já nesses outros dois ativos, aqui eu já vejo mais risco de inadimplência. Então a gente está falando aqui de cerca de 4, quanto mesmo? 4,24 em risco, 4,24% pede GAF11 em risco. Agora aqui vou mostrar para vocês a questão de reservas. Deixa eu procurar, eu marquei aqui a quantidade de reservas que o fundo tinha. Acho que está aqui no início do vídeo. Não, não. Aqui, ó. Quando ele está atualmente com resultado retido de 49 centavos. Sendo que o total inadimplente não, né? Em risco elevado aqui, eu considero que seja 4,24. Seria 99,04 vezes 0,424 seria aqui 4,20 por cota. No entanto, aqui eles não devem fazer uma PDD 100%, com certeza não. Sendo conservador aqui, aplicando uma PDD de 50%, a gente teria um prejuízo contábil de 2,10 por cota. Então, aqui mesmo após o desconto dessa reserva, então ainda teria 1,50 por cota para compensar. Esse daqui é GAF11 é bem moleza para eles compensarem, tá? Não demoraria muito. Então, aqui no máximo 1 ou 2 meses de rendimento impactado, a depender de quanto que eles vão considerar. Isso se houver PDD, né? Porque o gestor aqui, tanto no relatório como em live, eles afirmam estar tranquilos aqui com a dívida. Apesar de que não dá para, mesmo sendo Equagro, não dá para confiar que gestor falando que está tudo tranquilo, né? Se eu perguntar para gestor, ele vai falar: não, não, tá tudo tranquilo, esquenta a cabeça não. Então, acho que seria essa situação para EGAF11. Isso daqui não faz do fundo um fundo ruim, tá? Que questão de crédito agrícola realmente está bem pesado mesmo. Mas, enfim, é o fundo que ele vai conseguir atravessar esse problema se ele vier a acontecer. Então é isso, peço seu like, se inscreva no canal. Lembre-se que nada aqui é recomendação de compra ou de venda. Até a próxima.